Olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao canal Bitcoin Liberdade. Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre como sobreviver no mundo moderno. Roda a vinheta. Dá para você analisar interesses por trás das notícias. E como que você analisa isso? Você reconhece padrões. Então ontem, dia 10 de agosto, o UOL noticiou que a deflação era ainda pior do que a inflação. 2 horas depois, a Record noticiou que a deflação é um desastre completo. Pouquíssimos minutos depois, a Globo noticiou que a deflação levaria a sociedade ao colapso. Vocês reconhecem um padrão aí? Há um conjunto de interesses por trás desta informação. Então você não precisa nem conhecer conceitos de inflação e deflação, ideias econômicas que defendam a deflação e tudo mais, para perceber que tem alguma coisa errada por trás disso. Certo? Porque se eles estão batendo muito numa notícia, ou ela é uma verdade que é tão surpreendente, né, que vai vender jornal mesmo sendo dita pela terceira vez no mesmo dia, ou você tem um patrocinador muito forte por trás, enfiando dinheiro nessas empresas para elas falarem disso. E aí você olha quem anuncia, né, em todos esses locais: bancos, governos, empresas estatais. Então você identifica claramente que há um interesse, há um personagem que tem esse interesse e tem dinheiro, e que já tem uma relação com essas mídias, e há a divulgação de uma notícia que atende completamente a este interesse, em todas elas de forma em uníssono, assim, um discurso. Sempre que o discurso chega assim, em uníssono, sem abrir nenhum espaço para ideias contrárias, sem abrir nenhum espaço para pesquisadores, cientistas que tenham uma opinião contrária sobre aquele discurso, desconfie. Porque é muito difícil alguma coisa ser unanimidade e ainda assim vender jornal, sabe? É lógico que existem unanimidades. H2O dá igual a água. H2O é água. 2 mais 2 é 4. Né? Ou são 4. A Terra gira em torno do Sol. São unanimidades. Se você fizer uma manchete 2 mais 2 é igual a 4, a pessoa vai olhar aquela manchete, vai ver aquilo e vai pensar: eu sei disso, então eu não preciso ler o resto do conteúdo. Talvez um 2 mais 2 igual a 5 chame mais atenção, né, no nível ali do George Orwell em 1984. Mas se a receita dos jornais viessem de venda de jornal, mesmo que fosse venda de espaço no seu jornal, quer dizer, você vende o jornal quase a preço de custo para o público final, né, o leitor, mas os espaços no seu jornal são valiosos, porque muita gente vai ler, então tem muitas empresas querendo anunciar ali. Se a receita fosse só essa, ainda justificaria uma manchete que chama a atenção para algo que tem a intenção de vender jornal. Mas falar mal da deflação, além de estar longe de ser algo que o brasileiro médio vai ler e vai falar: olha, eu sempre pensei que deflação era algo ruim, vou ler essa manchete, vou ler essa notícia. Tá longe disso. A maioria dos brasileiros vão ler e vão falar: nem sei o que é deflação. Qual que é a notícia do BBB? Qual que é a notícia do Corinthians? Qual que é a notícia do Flamengo? É isso que vai acontecer. Então é claramente algo que vem impulsionado por interesses por trás. Então, quando me perguntam como que eu faço isso o tempo todo. O tempo todo você está sendo bombardeado por informações. Olhe nos olhos de quem está te dando aquela informação, entenda o mundo dele, tente entender e o que ele quer dizer com aquilo. Porque geralmente ele não quer dizer o que está escrito. Eu acho que isso é o principal para entender sobre comunicação
e propaganda é que nunca se quer dizer o que está escrito. O que está escrito vai te induzir a um pensamento. Então está escrito numa sequência, né, que a gente chama de narrativa, uma sequência de exposição de fatos ou de pontos de interesse que vai fazer com que você chegue a uma conclusão que é o que era para ser dito desde o começo, mas seria dito em apenas um tweet, uma linha. Não tem graça. A graça é fazer você achar que você pensou naquilo sozinho, porque você é muito culto. Sabe, você leu a matéria inteira do jornal, você leu aquela coluna e agora você entendeu a ponto de ter uma opinião sobre aquilo. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Pois bem, este é o mundo moderno, tá? O mundo moderno, ele ataca constantemente família, ele ataca constantemente a economia, né? A economia, eu digo a economia, tá? Não econometria, cálculos e juros e dívida, não, a economia. Ele te viciou, de certa forma, por estar incluído nesse mundo, em uma rotina de gastos. Hoje, muitas pessoas, mais de 80% da população, ela só consegue viver de dia 5 a dia 5. Ela olha para o salário dela, ela pensa no que ela pode gastar aquele mês. Talvez o cartão de crédito tenha diminuído R$ 200, aí ela pensa, acho que eu vou no cinema. E ela gasta exatamente tudo que ela recebe. E parte disso é o que eles querem dizer quando eles mandam esse recado dizendo que a deflação é algo ruim. Tá? Eu achei muito curioso que a Globo ainda colocou, acho que foi na Globo, que o ponto ruim da deflação é porque caiu o preço do combustível, mas o leite continua caro. Eu achei, de certa forma, engraçado isso. Quer dizer, olha, me desculpe, senhor motorista de Uber, que abastece, mas o seu combustível não merece ficar mais barato por fatores de mercado, enquanto o leite não ficar mais barato, então você tem que pagar mais caro. Foi basicamente isso que eles disseram. É algo que beira o absurdo. E eles fundamentam, né? Eles terminam o fundamento, todos eles. Na verdade, escrito até deve ter sido escrito pelo mesmo jornalista, dizendo que a deflação ela reduz os incentivos de gasto na economia, como se isso fosse ruim. Né? Então, se você torra o seu salário todo mês, você é um cidadão exemplar. Você é maravilhoso. Você faz essa economia girar. Se você poupa 10% do seu salário por mês, você é ganancioso. Como assim? Você está atrapalhando a geração de empregos? Como que a economia vai girar desse jeito? É patético, né? É patético. Eles ignoram que você tem uma pirâmide de necessidades, conhecida como a pirâmide de Maslow. E ali estão as necessidades básicas: alimentação, vestimenta, moradia, um saneamento básico. Hoje em dia, algum nível de conexão com a internet, talvez TV, algo do tipo. E eles colocam como se tudo fosse uma necessidade básica. Como se ter um carro do ano fosse uma necessidade básica. Como se ter uma bolsa de R$ 5.000 fosse uma necessidade básica. Como se ter um terno cortado sob medida ali no Ricardo Almeida fosse uma necessidade básica. E não são. São gastos supérfluos. E se pergunta se você não percebe que são gastos supérfluos. Porque às vezes você está tão viciado nessa rotina de gastança do mundo Fiat que nem você mesmo vê que são gastos supérfluos. Que você não precisa daquilo. E aí, bom, o tema do vídeo é sobre como sobreviver, né, no mundo moderno. Eu vejo que muitas vezes nossos avós estavam certos, tá? É aquela coisa de guardar dinheiro no colchão. O que eles não tinham é informação, tá? Então,
partindo do básico, o que é a inflação? Inflação é a expansão da base monetária. É um botãozinho que o ministro da Economia, o presidente, o secretário de Finanças, sei lá qual que é o desgraçado que vai apertar, aperta e o governo começa a emitir mais dinheiro. Imediatamente, opa, pá. Né, no caso do governo Bolsonaro, emitiu 40% de tudo que tinha sido emitido de real desde 94. Foi o governo que mais emitiu dinheiro. A mídia não chama isso de inflação, né? A mídia chama de inflação a consequência disso, que é o aumento dos preços. Só que esse aumento dos preços ele não é medido de forma assim, de todos os preços. Ele é medido com base numa cesta de produtos que o governo escolhe. Veja, o governo que apertou o botão, ele vai escolher quais são os produtos que vão ser utilizados para medir esse índice, que na verdade mede a consequência dele ter apertado o botão, que é o que chamamos de IPCA, Índice de Preços ao Consumidor. Você vê que não é nem inflação, tá? É Índice de Preços ao Consumidor, mas a imprensa chama de inflação. A Globo, se você olhar no Jornal Nacional, vai chamar isso de inflação. Então é muito fácil para o governo manipular esse índice. Ele pode cortar impostos sobre uma linha, por exemplo, a Dilma fez de corte de impostos sobre corte de IPI sobre a linha branca de eletrodomésticos. Corte de IPI sobre carros 1.0. Dá para, dessa forma, manipular esse índice para baixo, como se tivesse sido feita uma ótima gestão. Isso é tudo marketing, isso é tudo mídia, nada disso importa na real. O que importa na real é a dona de casa vai lá comprar um franguinho, um leitinho no mercado, tá mais caro ou mais barato? Será que se o caminhão que traz esse frango e esse leite pagar menos no diesel, o frete vai ficar mais caro ou mais barato? Se esse frete ficar mais barato, será que o preço do frango não tende a cair conforme o frete vai ficando mais barato? Percebam, a inflação, tá? A expansão da base monetária, ela é um grande roubo. Na verdade, o que o Estado faz é roubar o fruto do aumento da produtividade da sociedade. Explico. 30 anos atrás, e eu estou colocando uma data meramente simbólica, se colhia café com as mãos. Eram precisos vários funcionários, se fizesse muito frio, se chovesse, por diversas circunstâncias a safra era prejudicada, a colheita era prejudicada. Isso era transportado por caminhões que gastavam mais combustível, as estradas tinham uma pior, um recapeamento, um asfalto bem pior. Tudo isso gerava gastos a mais, o que fazia com que o café ficasse mais caro para chegar na mesa do consumidor. Com a renovação das frotas de caminhões para caminhões que gastam menos combustível, consomem menos, com a privatização, talvez, né? Não sei se a gente pode chamar de privatização, eu não chamaria, das estradas, você tende a ter um solado ali melhor, né? Um asfalto melhor, e também vai causar menos problemas ali para os caminhões. Com a substituição dos seres humanos por colheitadoras, na colheita você também tem um aumento na produtividade, uma queda no custo. Tudo isso faria com que esse café ficasse muito mais barato para o consumidor. E é antecipando essa redução no preço do café que o governo vai lá e emite mais dinheiro sem ter o respaldo de mais bens e serviços de circulação na economia. Então, todo ano você é roubado pelo governo, todo ano a sociedade como um todo é roubada pelo governo, porque eles drenam esse ganho de produtividade emitindo mais moeda. Não só o poupador, não é só aquela pessoa que tem uma poupança com R$1 trilhão, como muita gente pensa, que perde com isso. Mas toda a sociedade perde como um todo quando o governo faz isso. E aí, ele abaixa o IPI da máquina de lavar roupa da Brastemp, porque ela é branca, e camufla esse índice para baixo para ficar bonitão, né, nos relatórios. Olha que beleza. Este é o mundo moderno. Eis a desgraça do mundo moderno.
E, bom, voltamos ao ponto do vídeo. Como sobreviver a isso? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes dos tempos modernos. E eu volto para aquele trecho que eu comentava sobre o seu avô que guardava dinheiro no colchão, não é? Ele sabia que guardar dinheiro era importante. O que ele não sabia era o que o governo faz com o nosso dinheiro, que é o que está escrito ali no livro do Hofbauer, que tem esse nome. Ele não sabia disso. Essas informações que eu acabei de falar sobre inflação, sobre manipulação de índice, que pode parecer óbvio para muita gente que acompanha já esse canal, mas o seu avô que guardava dinheiro no colchão não sabia disso. Então para ele era uma excelente alternativa guardar dinheiro no colchão. E digo mais, ele estava coberto de razão em relação a essa juventude de hoje que gasta o salário e o que não tem, e o 13º e o que espera ter daqui a um ano no cartão de crédito. Porque ele estava acumulando. Aquela metáfora da cigarra e da formiga, sabe? Então, chegamos à conclusão de que uma das coisas mais importantes diante desse mundo moderno que odeia a deflação, né, que prega uma inflação constante, que prega essa enxurrada de dinheiro podre no mercado, causando inúmeras distorções, uma das formas de sobreviver a isso é guardar dinheiro. E aí já geram mais perguntas, porque não existe uma resposta inteligente a um problema sério que não vai gerar mais perguntas. E as perguntas agora são: como, onde e qual dinheiro que eu vou guardar? Porque se o seu avô só tinha como guardar cruzeiros de réis, cruzado, sei lá qual foi a moeda da época, no colchão, que era a única moeda que ele tinha contato, hoje você tem inúmeras oportunidades. Você pode comprar euro, você pode comprar dólar, você pode comprar real, você pode comprar ouro, você pode comprar ações da Magalu. Então, você gera uma nova dúvida. Qual a melhor oportunidade destas que eu tenho? Bom, não é segredo para ninguém. O nome do canal é Bitcoin Liberdade. É óbvio que eu vou falar sobre o Bitcoin. Todas as formas de dinheiro disponíveis hoje, Bitcoin é a única que é realmente escassa. Aí alguém vai dizer, o ouro é escasso. O ouro tem uma escassez, mas ele tem um índice de mineração de quase 15% ao ano. E assim, se ele passar a valer muito, vai compensar muito minerar ouro. E aí, essas mineradoras vão dobrar os esforços para minerar ouro e vão minerar 20%, 30% naquele ano. Porque se eles já sabem onde está, é só gastar um pouco mais e ir lá pegar. O que eles não podem é pegar tudo de uma vez, senão o preço vai desabar, porque você vai ter muito ouro sendo jogado de uma vez na economia. O que todo mundo entende é aquela questão de escassez, né, que faz a cataláxia. Então, para mim, o Bitcoin ele surge como uma alternativa a este mundo que eu acabei de mostrar para vocês, que quer te viciar em ser um escravo de bancos e de governos. O Bitcoin surge como uma reação a isso. E como que esses bancos e governos podem contra-atacar? No começo, ali em 2010, eles podiam, com capacidade computacional, competir com a rede e até fazer ataques dessa rede para desacreditar essa rede como um todo. Isso era totalmente possível. Hoje é a rede mais segura do mundo. A rede do Bitcoin hoje é a rede mais segura do mundo. Em capacidade de transações, a rede da Lightning Network, que é a segunda camada do Bitcoin, ela é 100 vezes mais potente do que a rede da Visa hoje. Tá? E a Lightning Network tem dobrado de tamanho por ano. Então, até o próximo ano já vai ser 200 vezes mais capaz do que a rede da Visa, que é a maior rede de pagamentos hoje. Então, o Bitcoin é uma solução completa nesse sentido. Então, o governo ataca aonde o Bitcoin tem a sua maior fragilidade hoje em dia,
que é no investidor, tá? Neste mundo inflacionário, em que o Bitcoin surge como uma reação, quanto pior é a gestão do governo, quanto mais dinheiro é emitido, mais o Bitcoin tende a valer, porque mais escasso ele fica em relação à moeda em circulação. E como que ele diminui a precificação desse produto? Ele aumenta a taxa de juros. E aí o governo ataca o Bitcoin no seu calcanhar de Aquiles, que não é seu protocolo, não é sua rede, é o preço. Tá? Hoje, uma grande parte dos investidores de Bitcoin, né, das pessoas que compram Bitcoin, são investidores, acionistas da bolsa, são pessoas que estão nessa por especulação. Então, quando o governo eleva a taxa de juros, ele torna os títulos de dívida pública extremamente atraentes para os investidores, o que diminui os investimentos em Bitcoin, em fintechs, em startups. Só que isso a longo prazo é catastrófico para o governo, porque o título da dívida pública não gera emprego. A startup sim, a fintech sim. Né? Então, o governo fica numa sinuca de bico, que ou ele continua esses processos inflacionários que fazem com que Tesla, Square, disparem, Apple, disparem seus valores, seus preços nas bolsas, e assim também manter um Bitcoin cada vez mais atraente para os usuários, cada vez mais atraente para os investidores, ou ele sufoca a economia, elevando a taxa de juros, aumentando o interesse em títulos da dívida pública e reduzindo os interesses de investidores especulativos em todas essas áreas, o que causaria um colapso no longo prazo aí nessas empresas, geraria desemprego. Isso não é bom para nenhum governo. Então, a verdade, o Bitcoin está numa relação de ganha-ganha com o governo. Mesmo com o preço baixando ou subindo de acordo com as ações do governo, o Bitcoin sempre ganha. Tá. E onde guardar? Mais uma vez, o Bitcoin ganha. Se você comprar ouro, você precisa guardar em algum lugar, e esse ouro é físico. Né? Alguém pode arrombar o cofre, pode roubar o banco que você guardava, o banco pode falir. Existem vários problemas ligados ao problema do ouro ser físico. No caso do Bitcoin, você tem a chave privada de acesso e acabou. Ele está na rede. Então, aonde você tiver essa chave privada, você pode ter uma contra-chave privada, você pode ter uma chave privada que vai gerar uma carteira que não tem saldo nenhum, ou que você deixa lá sem satoshi, só para enganar alguém que porventura achasse essa chave privada, mas que na verdade é uma outra chave privada. Né? Você vai esconder uma chave privada dentro da outra. Existem muitas hipóteses. Na verdade, o Bitcoin é brilhante por conta disso. Né? Você pode se proteger dessa tirania desse mundo moderno em que você tem os bancos e os governos invadindo a sua casa e revirando toda a sua vida. O Bitcoin ele surge como um dos únicos aspectos no mundo de hoje em que você tem liberdade. Ah, então o Ojeda tá falando para eu vender tudo, vender casa, vender carro, vender tudo, vender todas as minhas roupas, ficar pelado por aí e colocar tudo em Bitcoin? Não. Porque, lembra quando eu falei da pirâmide de Maslow? Você precisa viver. Então, se você tem um puta casão, assim, uma casa que vale 15 milhões, vende. Vende, compra um apartamentozinho num local assim perto de hospitais, tal, num local que você consegue ali ter uma qualidade de vida mais ou menos. Beleza, porque aquela casona era um gasto supérfluo. Se você tem um puta carrão, uma Ferrari e tal, vende, vende. Você precisa disso. Pega, sei lá, um Corolla automático ali, blindado, né? De repente, nesse mundo doido que a gente tá vivendo, um carrinho blindado não é uma má ideia. Mas assim, para as pessoas normais, você tem que ter moradia, vestimenta, alimento. Transporte se tornou uma necessidade básica, porque hoje se você depende do transporte público, você está ferrado. Saúde. Então, cuide da sua alimentação. Tenha sempre um plano de saúde, nem que seja esses de startups que tem hoje em dia. Faça academia, essas coisas. E aí você gasta com Bitcoin. Tá? Você gasta não, você guarda em Bitcoin o seu dinheiro. Ah, mas eu gosto de ir no cinema uma vez por mês. Meu, vai no cinema, tudo bem.
Você precisa viver, entenda isso. Você precisa viver, você precisa aprender a fazer o seu dinheiro sobrar no final do mês para você guardar em Bitcoin. Porque você não está comprando, você não está investindo, você está guardando o seu dinheiro em Bitcoin. Que é um dinheiro incensurável. O governo não vai poder passar a mão. A inflação pode até fazer valer um pouquinho mais, um pouquinho menos em um cenário econômico ou outro, mas não vai expandir a base monetária do seu Bitcoin. Ele vai continuar sendo uma fração daqueles 21 milhões que serão emitidos até 2140. Então talvez essa seja a grande informação desse vídeo. É algo que eu tomei como uma missão pessoal já há pouco mais de um ano, que é: entendam que o Bitcoin será o nosso bote salva-vidas. O Bitcoin será a nossa forma de sobreviver. E que o mundo, hoje, na verdade desde 1933, né, ali com o Tratado de Bretton Woods, ele é governado por bancos e por interesses desses bilionários. Então, há somente uma saída. Não adianta você morrer por essa saída. Tem a sua alimentação, tem as roupas, tem o seu local de morar, tem o seu carrinho. Mas você não precisa de luxo demais. Você não precisa de muitas das coisas que você gasta todo mês achando que você precisa. Se você for fazer essa análise de forma fria, você vai ver que você não precisa. E aí você chega na resposta, que é: eu preciso fazer meu dinheiro sobrar. Dá uma forma de fazer o dinheiro sobrar, arruma outro emprego. Precisa fazer o dinheiro sobrar. Eu preciso guardar uma parte desse dinheiro em Bitcoin. E se você não sabe mexer com Bitcoin, aprenda. Aqui nesse canal tem uma playlist para Bitcoin para iniciantes, que tem o passo a passo de carteiras, corretoras. Aprenda. É extremamente necessário. E eu preciso pensar no longo prazo. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide da sua família, cuide das suas necessidades básicas e cuide da sua economia familiar. Bom, por enquanto é só. Se você gostou deste vídeo, você pode doar para o canal em Bitcoin Light Network ou em Bitcoin. Tem outras formas de ajudar o canal aqui na descrição. Você pode ser membro deste canal a partir de R$ 1,99. Então, por hoje é isso. Valeu!